Olá, caros amigos e seguidores, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou-vos explicar porque é que eu acho, sinceramente, que os portugueses só podem ser os melhores condutores do mundo. Então tentemos já por perceber o porquê desta afirmação tão colossal. Porquê é que os portugueses são os melhores condutores do mundo? Eu passo já a explicar. Em primeiro lugar, os portugueses dispensam de todo a utilização dos piscas. Aliás, eu até acho que os carros que se vendem em Portugal não deviam ter piscas, nem sequer lá deviam ter a manete. Devia ser um opcional que as pessoas pagassem caro para ter, porque efetivamente as pessoas não os usam e, portanto, é peso adicional que está nos carros. Os portugueses não usam pisca para virar nos cruzamentos, não usam pisca para mudar de faixa, não usam pisca para ultrapassar, não usam pisca nas rotundas. Os portugueses decididamente aboliram por completo o uso do pisca. Olha, agora darem a entender aos outros para onde é que eu vou virar. Se é que era bom, então, mas assim ficavam a saber tanto como eu não, queres ver? Não, eu não digo a ninguém, se quiserem que adivinhem. Já agora gastar uma lâmpada ou arriscar-me a fundir uma lâmpada e ter que ir à Norauto gastar alguns 3 euros numa lâmpada e ter que a trocar. Era só o que faltava. Os portugueses fazem um uso altamente inadequado das luzes dos carros, nomeadamente dos médios. À noite generalizou-se a utilização das luzes de presença diurnas, o que é uma absoluta e completa estupidez, porque à frente ainda lá há uns pirilampos, mas na maioria dos carros atrás não há qualquer espécie de iluminação, nem nas luzes de presença, nem chapa de matrícula, nada. E por mais que se tente avisar estas pessoas, elas continuam indiferentes ao que se passa à volta delas, porque continuam firmes naquela teoria do mas eu vejo bem. Tão pouco usam as luzes quando chove, tão pouco usam as luzes quando está nevoeiro, tão pouco usam as luzes ao entardecer, ao amanhecer. Não há um uso adequado das luzes de médios. Ou então pecam por excesso. Quando está nevoeiro, acendem a central elétrica toda, que até pode estar certo, mas depois, já fora do nevoeiro ou em denso trânsito na cidade, continuam com tudo aceso. E o pior é aquele lampião vermelho que fita assim nos olhos de alguém que leva um carro a 2 metros à sua frente com aquilo permanentemente aceso. Os lampiões de nevoeiro, tal qual como eu já pude dizer noutros vídeos mais antigos, deve apagar-se quando há carros atrás de nós. Sempre que eu consigo ver o carro que está atrás de mim, ele de certeza que me consegue ver a mim também. E, portanto, o lampião deve-se apagar de imediato, porque aquilo é uma luz extremamente incómoda. Outro sítio onde os portugueses também se esquecem frequentemente de acender as luzes é nos parques subterrâneos. Porque, mais uma vez, a velha máxima do mas eu vejo bem impõe-se. E, portanto, circula-se em garagens, parques subterrâneos, locais pouco iluminados, de luzes apagadas. Quase como se quisessem passar despercebidos. Eu agora vou passar incógnito, que é para ninguém me ver. Os portugueses, mesmo com pesadas multas e com fiscalização da GNR, continuam a não saber circular e escolher adequadamente a via, porque eu já sei que depois vou levar na cabeça por isto. O Código da Estrada diz que deve-se circular pela direita. Quando a autoestrada tem 2 vias de circulação, a macacada vai toda colada na esquerda. Quando a autoestrada tem 3 ou mais vias de circulação, a via da direita está sempre vazia. É quase como se fosse proibido circular pela direita. É ao contrário, meus amigos, é ao contrário. É lá que toda a gente deve estar a circular e, em caso de ultrapassagem, deve ir andando para a esquerda. Mas aquilo que eu continuo a ver é exatamente o oposto disto. Tudo no meio ou tudo na esquerda. E a malta que vai no meio, então, é de uma obstinação terrível. Eu, por simplesmente, já desisti. Se eu vou na direita, continuo pela direita. Pá, estou-me a cagar. Agora, a malta que vai ao meio a 70 a hora não se apercebe da confusão que vai a gerar e do embaraço geral ao trânsito que provoca. É que não se apercebem mesmo. Ou então, se apercebem, estão-se nas tintas. É do género, eu vou aqui, quero lá saber.
Eu tenho pena que não haja um carro da GNR a cada 300 metros. Guarda Nacional Republicana, querem faturar à séria? É só irem circular para a autoestrada. É que nem precisam de andar a 120 ou 180 atrás daquela malta que vai em excesso de velocidade. Com os gajos da faixa de 1, vocês faturavam uma nota todos os dias. Os portugueses também são pródigos na condução altamente agressiva que praticam. É vê-los serpentear pelo meio do trânsito para ganharem 3 segundos no tempo que demoram a chegar a casa. Às vezes numa deslocação que demora 1 hora acham relevante chegar 10 segundos mais cedo e portanto serpenteiam indiferentes ao risco e ao perigo em que colocam todos os outros condutores e serpenteiam quase sempre sem a primeira de todas, que é sem fazer pisca. Claro, porque eu sou muito bom, eu não preciso de fazer pisca para andar a serpentear, não vá a malta perceber para onde é que eu quero ir e barra uma passagem. Olha agora, então, mas eu quero chegar 10 segundos mais cedo a casa e agora estou com mais espremer. Não penses nisso, homem. Outro pormenor associado à condução agressiva é a mania que os portugueses têm de conduzir a 8 cm do para-choques do vizinho da frente. Estejamos a circular a 3 km/h, a 30 km/h ou a 130 km/h. Acham que a distância para o vizinho da frente adequada são 8 cm. E normalmente de pisca... Aí sim sabem usar o pisca, com o pisca esquerdo aceso, como quem diz, eu tenho direito de passar, eu vou passar mais depressa, porque o meu carro tem 104 cavalos e vai andar aqui a 200 a hora e tu tens que sair da minha frente porque eu só baixo tu. E às vezes não percebem que a malta não tem mesmo para onde se desviar. Um gajo vai na esquerda porque vai ultrapassar veículos que vão mais lentos à sua direita e vem um gajo colado atrás, tipo... completamente louco. Oh, amigo, tem calma que eu não tenho para onde me desviar e não vou desatar a acelerar para 200 a hora só para tu chegares 10 segundos mais cedo a casa. Uma forma também de expressarem a sua agressividade ao volante é através de inúmeros gestos, de falar sobre a mãe do vizinho do lado, insultar toda a gente que circula ali pelas proximidades e, curiosamente, é algo que só acontece quando essas pessoas vão dentro do seu próprio carro. Porque fora do seu carro são pessoas normais. Porque ninguém desata a insultar o vizinho do lado, nem a fazer-lhe gestos obscenos no meio da rua só porque a pessoa não se desviou a tempo e deu um ligeiro encosto com o ombro, ou só porque estava distraído a tirar a senha, ou só porque já é a sua vez de andar na fila do pão e ficou 30 cm do vizinho da frente. Ninguém faz isso. E, portanto, como não fazem isso, porquê é que fazem isso dentro do carro? E que é absolutamente estúpida e desnecessária, porque não vão conseguir rigorosamente nada com isso, a não ser talvez arranjar problemas. Os portugueses também não sabem adequar a condução às condições meteorológicas. Se um fulano conduz a 140 a hora com sol, o mais provável é que vá conduzir a 150 quando está a chover. E porquê? Porque não vai alguém pensar que eu sou um mariconso e tenho medo de andar à chuva a abrir com o meu carro. É este tipo de complexo. É verdade. Isto é mesmo assim. Há pessoas que acham que, pelo facto de estar a chover, não é por isso que devem conduzir mais devagar. Não vai alguém pensar que o gajo não sabe conduzir. É um nível de estupidez e de burrice. Mas isto é mesmo muita cabeça de pessoa a funcionar. É assim. Chova, faça sol, esteja nevoeiro, haja lama na estrada, neve, o que quer que seja, não adequam a condução às condições meteorológicas e às condições do piso. Por isso é que depois se ouve nas notícias a dizer: hoje, por causa da chuva, há muitos acidentes. Não é por causa da chuva, malta. É porque as pessoas não sabem conduzir quando chove. Acham que podem conduzir à balda, continuar a cheirar o rabo do vizinho da frente, continuar a andar a 140 a hora, continuar a não acautelar as travagens a tempo. Não é a chuva que provoca os acidentes. Quem provoca os acidentes são as pessoas que não sabem adequar a condução ao facto de estar a chover. Isto parece-me fácil de perceber. Mas para muitos não parece que não é fácil de perceber para muitos. Os portugueses não sabem largar o telemóvel. Eu fiquei muito contente o outro dia quando ouvi notícias que dão conta de que as multas por falar ao telemóvel no carro vão subir para menos de 1.250 euros. Eu acho que deviam subir para 5.000 euros. Porque não há que ter pena de um energúmeno ou de uma cavalgadura que conduz um carro de 50.000 euros, que de certeza absoluta que tem kit de mãos livres, e carrega na mão um iPhone ou um topo de gama da Huawei ou da Samsung ou raio que o parta de 1.000 euros, não há que ter pena de lhe espatar com uma multa de 5.000 euros em cima. O uso indiscriminado do telemóvel nas unhas, quando podia ser usado em voz alta, em mãos livres, com auricular, é uma causa de acidentes frequente, porque as pessoas, mesmo com kit de mãos livres, já vão relativamente distraídas, porque estão a dar interesse à conversa e muitas vezes já se distraem da condução.
Porque é frequente ver pessoas a falar ao telefone em mãos livres e vão a 30, porque o cérebro não consegue fazer as duas coisas. Não conseguem concentrar-se numa conversa e conduzir ao mesmo tempo. Eu acho que, sinceramente, não se deviam concentrar na conversa, deviam se concentrar na condução. É frequente que o nível de distração que obriga a segurar um telefone numa mão e o volante com a outra, depois fica a faltar a mãozinha para fazer um pisca, fica a faltar a mãozinha para meter a mudança, fica a faltar a mãozinha para acionar o limpa-para-brisa, fica a faltar a mãozinha para muita coisa. E, portanto, já para não falar naquela malta que tem o péssimo hábito de conduzir com o braço esquerdo fora da janela. Pá, que, não sei, é um síndrome taxista, eu não faço ideia. É qualquer coisa de muito estranho que eu não percebo como é que alguém consegue conduzir com o braço pendurado fora da janela. Pá, que um gajo ponha o bracinho assim na ponta da porta, eu ainda compreendo. Agora o braço pendurado fora da janela, só o tempo de reação que se perde numa situação de emergência de puxar o braço cá para dentro, já para não falar que pode levar uma passa de lado e fica logo sem o braço, mas pronto. Os portugueses continuam a usar o telemóvel como se fosse um acessório indispensável durante a condução. Eu vejo malta a pôr posts no Instagram, a pôr posts no Facebook, a fazer tudo e mais alguma coisa com o telefone enquanto vão a conduzir. Os portugueses não sabem interpretar as cores dos semáforos. É a única conclusão possível, porque para mim é evidente. Verde é para andar. Amarelo é, amigo, começa a abrandar porque vai acender o vermelho. Vermelho só há uma interpretação. Parado. É parado. É parar. Para parar. Vermelho, parar. Parado. Imóvel. Estacionado. Travão de mão. Parado. As pessoas não sabem. Isto é tão difícil. São 3 cores, caramba. 3 cores. Não são 18. São 3 cores. Os portugueses não param com os semáforos vermelhos. Os portugueses não percebem que o semáforo amarelo antecipa o acender do vermelho. E no amarelo aceleram cada vez mais e já não queimam o vermelho. Já não queimam. Passam à cara podre, que é o vermelho já está aceso há 5, 10, 15 segundos e é vê-los passar. Como se não houvesse amanhã. É como se a vida deles dependesse daquilo. Esquecem-se é que muitas vezes a vida dos outros é que fica dependente das más ações de passar um vermelho há 10 segundos aceso. É porque já vi malta de moto a levar passas, malta de bicicleta a levar passas, pessoas a serem atropeladas, porque um camelo que é capaz de estar 2 minutos à espera de um elevador para subir um andar, não quer esperar 3 minutos parado num semáforo. E então decide avançar com o vermelho. Os portugueses não percebem que o verde é para andar. Estão parados num semáforo, acende o verde, ficam assim a contemplar aquela luz verde, que é a luz da esperança, não é? E depois, é para andar. Está bem, então espera aí que eu vou ligar o carro, destravar, meter a primeira... Olha, já acendeu o amarelo. Então agora também já não avanço. Então agora fica aqui sugadito. E entretanto atrás dele desenrola-se um campeonato mundial de ver quem é que apita a buzina mais alta. Portanto, depois desta dissertação toda, vocês estão a pensar, então mas o gajo começa um vídeo por dizer que os portugueses são os melhores condutores do mundo e está a traçar toda a espécie de defeitos e mais alguns nos condutores portugueses. A minha teoria é simplesmente esta. Com tudo isto que eu acabo de descrever, os portugueses são sem sombra de dúvida os melhores condutores do mundo. Porque da forma que os portugueses conduzem é um milagre. Como é que não há 10 vezes mais acidentes? Como é que não há 10 vezes mais mortes na estrada? Como é que não há 10 vezes mais problemas e filas e pontos paradas e outras coisas do género? E a minha única resposta para isto é, os portugueses só podem ser os melhores condutores do mundo. Porque apesar de serem os mais distraídos, os mais irresponsáveis, os mais agressivos, os mais indiferentes, ainda assim, eu acho que até a malta se safa com o número de acidentes que há na estrada. Porque isto comparado com uma Turquia, ou com uma Indonésia, ou com uma Grécia, ou o que quer que seja, isto aqui é um paraíso. E portanto, da forma como se conduz tão poucos acidentes, os portugueses são os Cristiano Ronaldos do volante. São os melhores condutores do mundo. Só podem ser. É que só podem ser.